E o SBT Rio conseguiu com exclusividade uma entrevista com a Marina Silva, ex-senadora e ex-ministra do Meio Ambiente. A gente fala aqui de política para você porque também é importante. Ela falou da crise no Rio e também no governo federal, inclusive sobre o impeachment. Roda! O impeachment. O impeachment não é algo que se fabrica, ele se explicita, porque ele é um processo político e, ao mesmo tempo, um processo jurídico. E muitos fatos que foram sendo trazidos pela Lava Jato dão fortes indícios que, além do problema das pedaladas, nós temos o grave problema do uso do dinheiro do Petrolão para as eleições. A presidente Dilma. No meu entendimento, o impeachment não é golpe e ele só tem um problema, que ele cumpre com a formalidade, mas ele não cumpre com a finalidade. Eu acho que a melhor forma de resolver a crise é se o julgamento que está no TSE caminhar e se convocar uma nova eleição, devolver aos 200 milhões de brasileiros a possibilidade de uma nova escolha. Nesse momento, nós temos um governo que está completamente sem condições de responder à crise na magnitude que ela está e, obviamente, que o PMDB que produziu a crise agora se arvora a ser o bastião da resolução do problema que ele mesmo ajudou a criar. O PMDB no governo federal. Eu acho que não podemos ter uma atitude simplista. O PMDB produziu essa crise junto com o PT. Ambos são igualmente responsáveis pelo Petrolão e pela crise econômica, política e social. A minha posição é de que a gente deva botar o foco no julgamento no TSE. Porque o julgamento do TSE vai caçar, se comprovadas as denúncias, a chapa por inteiro. A crise política e econômica. Não há como imaginar que uma crise como essa tem uma saída rápida. Não tem uma saída rápida, ninguém isoladamente tem a resposta. E nesse momento é fundamental o apoio da população às investigações que estão sendo feitas pelo juiz Sérgio Moro, o trabalho que está sendo feito pela Justiça, pela Polícia Federal e o Ministério Público. É isso que vai passar o Brasil a limpo. A Lava Jato. Lava Jato é um trabalho que talvez nós só tenhamos condição de avaliar daqui a uns 10 a 20 anos, mas é um trabalho que precisa de todo o apoio da população brasileira, de todos os homens e mulheres de bem. E eu sempre digo que justiça não é vingança. Justiça é a possibilidade de reparar o erro, acabar com a impunidade, para que a gente possa prevenir o grave problema da corrupção que desvia bilhões e bilhões que poderiam estar sendo usados para a saúde, para a educação, para a segurança pública em um estado como o Rio de Janeiro. A crise administrativa no governo estadual. Aqui no Rio de Janeiro há uma grave crise. O que se tem que pensar é um projeto para o estado do Rio de Janeiro, onde a população, os diferentes segmentos, empresários, trabalhadores, enfim, formadores de opinião, os diferentes movimentos possam também dar suas sugestões. A saída da crise. Obviamente que aqui a gente precisa de uma economia diversificada. Aqui nós temos um potencial enorme para aquilo que os especialistas chamam de economia criativa. O Rio de Janeiro já tem uma produção cultural fantástica. O Rio de Janeiro tem imensas possibilidades em relação ao turismo. O Rio de Janeiro precisa diversificar a sua economia para poder não ficar na dependência do petróleo, que, em função de crises sazonais, a queda do preço do barril do petróleo tem levado a essa crise, além do que está sendo feito na Petrobras. Eleições municipais. Nós estamos lançando a pré-candidatura do Molon. O Rio de Janeiro é uma cidade com muitas possibilidades. Nós estamos discutindo com diferentes segmentos da sociedade para quebrar a polarização no Rio de Janeiro e ter uma alternativa em que os diferentes setores possam se identificar com essa alternativa e construir um outro caminho, uma outra maneira de caminhar.